pessoal, tá começando mais um vídeo do Ciba Mais. Hoje é terça-feira, eu espero que você já tenha anotado na sua agenda. Então vem com a gente para um bate-papo comigo, com o pastor Márcio. O tema de hoje tá bem interessante, hein? Chega mais! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Ciba Mais. Hoje é terça-feira. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Lilian. Tudo bem, pessoal? Hoje é dia da gente tirar mais uma dúvida de vocês que acompanham a gente. A de hoje, pastor, vem do Ronaldo, certo, da nossa igreja. Ronaldo, deixa aí o comentário pra gente saber se você assistiu esse vídeo. E ele escreve o seguinte: minha sugestão para o próximo vídeo é a relação do cristão e o quarto mandamento, a guarda do sábado. O crente deve guardar o sábado já que é um mandamento? Se não deve, qual o embasamento bíblico no Novo Testamento para a descontinuidade desse cumprimento? Vamos organizar isso aqui em perguntas e a gente vai responder você, tá bom, Ronaldo? Bom, pastor, então vamos começar a primeira pergunta, né? Diante da sugestão do Ronaldo, da dúvida que ele trouxe, a gente pode esclarecer um pouquinho esse ponto que causa realmente bastante discussão. Algumas igrejas seguem a linha de cumprir o quarto mandamento, outras não. Mas, de fato, o crente deve ou não deve guardar o sábado? Bem, Lilian, esse é um assunto muito polêmico e talvez até a volta de Cristo a gente vai estar discutindo isso teologicamente. Mas a gente precisa compreender alguns pontos que eu entendo ser importantes para responder essa pergunta. A primeira questão é que o quarto mandamento ele está dentro desse decálogo, que é os 10 mandamentos que Deus entregou para o seu povo na aliança mosaica. Então, nós consideramos que esses mandamentos são princípios do Senhor para todo o tempo. Cristo não revogou a lei, ele cumpriu a lei. Então, a gente precisa compreender que, da mesma maneira que não matarás, não adulterarás, não cobiçarás, permanece a guarda do sábado, é a mesma coisa, a gente interpreta do mesmo jeito. Então, nesse sentido, a gente entende a continuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Esses princípios que Deus deu na aliança mosaica, ele permanece também na nova aliança. Essa é a compreensão que a gente tem. Outra coisa importante, por que não é o sábado, o dia do sábado? Porque nós, batistas, assim como os presbiterianos, assim como os congregacionais, os episcopais e tantas outras denominações guardam o sábado no domingo, não no dia do sábado. Por que isso? A gente compreende que o sábado no Antigo Testamento era uma sombra que apontava para Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro descanso. Ele disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A vitória de Cristo sobre a morte garantiu para o crente o verdadeiro descanso. Então, nós só descansaremos eternamente com Deus porque Cristo venceu a morte em nosso lugar. E quando Jesus venceu a morte? No domingo. Domingo da ressurreição. Então, na nossa compreensão, nós guardamos o princípio do mandamento não no dia do sábado, mas no domingo, porque domingo foi o dia da ressurreição, o dia do Senhor. É interessante que a gente vai ver que no Novo Testamento a igreja ela passa a se reunir no domingo. A gente precisa compreender que após a morte e ressurreição de Cristo, Jesus dá o mandamento da grande comissão que a igreja deveria pregar o evangelho em todo lugar, e a gente vai ver que a partir desse momento a igreja começa a se reunir no domingo. Jesus ressuscita no domingo, aparece para os discípulos, a Bíblia vai mostrar que no domingo seguinte ele volta novamente a aparecer para os discípulos, especialmente naquele episódio de Tomé. Depois disso, a gente vai ver que a igreja passa a se reunir no domingo na expectativa da manifestação do seu Senhor. A igreja, ela vibra, ela deseja que Cristo se manifeste e ela passa a se reunir no domingo. E aí a gente vai ver vários textos bíblicos a partir de Atos que mostra que o dia do Senhor era no domingo. A igreja se reunia no dia do Senhor, o Espírito Santo desce em Pentecoste no domingo. Lá mais na frente, Paulo está reunido
para partir o pão no domingo, no dia do Senhor. João, na ilha de Pátimos, ele tem a visão do Apocalipse. No domingo, ele recebe a mensagem do Apocalipse no domingo, no dia do Senhor. Então, a igreja apostólica, a igreja do Novo Testamento, passa a se reunir no domingo. Então, a compreensão nossa é que nós guardamos esse princípio quando nós guardamos o domingo como o dia da ressurreição, o dia da vitória sobre a morte, quando nós adoramos a Deus por conta do nosso descanso. Nós tiramos esse dia, então, para descansar. E é interessante que todas as confissões de fé batista, inclusive a declaração doutrinária que está em vigor agora da Convenção Batista Brasileira, ela tem um artigo que fala sobre o descanso, o dia do Senhor, o domingo. Então, como batistas, nós também defendemos esse princípio. Bom, então vamos para a segunda pergunta, né, pastor? A gente meio que já entrou nela aí, mas eu queria que o senhor explicasse de forma mais pontual evidências, passagens do Novo Testamento que possam ser embasamento para explicar o porquê do descumprimento do quarto mandamento. Eu acredito que essa pergunta está relacionada ao dia do sábado, né? Como eu disse, o princípio a gente guarda, né? É interessante que quando a gente por exemplo, ver igrejas norte-americanas, até igrejas europeias, o domingo está lá como o dia sabático, né? A guarda do sábado. Então, a compreensão da igreja é que esse dia é o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. Mas por que não o sábado especificamente? Eu entendo que a gente deve olhar para o Antigo Testamento e entender que a lei que Deus entregou ao povo no deserto era uma lei que ela tem 3 sentidos ou 3 finalidades. Há uma lei cerimonial que está relacionada com a liturgia, o culto, os sacrifícios, as festas. Então é uma lei voltada para a religião do povo judeu, do povo ali do deserto, o povo da aliança mosaica. Há a ideia da lei civil. Deus organizou o povo, aquele povo que Deus libertou do Egito, da escravidão do Egito, Deus leva para o deserto e organiza esse povo numa nação. Então Deus dá leis civis, leis de organização do acampamento, leis de princípio jurídico. Deus então organiza toda a vida social do povo. Então a lei ela é cerimonial, ela é civil e também tem a lei moral, que são os princípios de Deus que permanecem e norteiam a nossa vida até hoje. Então, quando a gente olha para essa tripartição da lei, a lei cerimonial ela caducou em Cristo. E por quê? Porque ela era uma sombra que apontava para Jesus. É interessante que a lei cerimonial fala do sacrifício. Cristo foi o último Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. A lei falava do sábado, do descanso. Cristo é o nosso descanso. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. A lei apontava para o sacerdócio. Cristo é o nosso sacerdote. A lei apontava para o tabernáculo e para o templo. Hoje Cristo é a habitação de Deus. Cristo veio ao mundo e habitou no meio de nós. Então a gente vai ver que a lei cerimonial ela apontava para Cristo, era uma sombra de Cristo. Um exemplo que a gente poderia dar é que quando a gente olha uma sombra, vamos supor, você está se aproximando de mim, dependendo da posição, eu vou primeiro olhar para a tua sombra chega primeiro. Mas quando você chega, você é a realidade. Então eu não preciso mais olhar para a sombra. Então o sábado também apontava para uma realidade. E a realidade é Cristo. E Cristo ressuscitou no domingo. É por essa razão que nós celebramos a ressurreição, o descanso no domingo, como um antegozo daquilo que vai acontecer na eternidade. Nós desfrutaremos de um descanso eterno com o Senhor. Bom, pastor, então chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Na próxima terça-feira a gente se vê de novo. Amém, se Deus quiser, Lívia. Amém. Pessoal, é isso. Como eu já falei, Ronaldo, se você acompanhou a gente, deixa aí um comentário, tá bom? Eu espero que tenha tirado direitinho a sua dúvida e acredito que de outras pessoas que nos acompanham. A gente se vê na próxima terça-feira, no próximo Ciba Mais. Continue nos ajudando, enviando a sua dúvida, sugestão e a gente
vai se vendo por aqui. Lembre também de acompanhar os nossos cultos toda quinta, todo domingo. A transmissão é aqui no canal da Ciba. Caso você acompanhe o Ciba Mais e não saiba disso, acompanhe os nossos cultos também, tá bom? Até o próximo Ciba Mais. Bom, já são 6h07. Você ainda vai ensaiar, né? 2 horas depois. Gravando. 1, 2, 3 e já. Gravando. Vamos lá, celular. Me ajude, por favor. Tá aqui. Argumentos do Novo Testamento, né, que comprovam, que embasam isso. O que foi? Em nós... Não. Foi mal. Perdão, Felipe.